Paz do Senhor, irmãos. O segundo dia do nosso trabalho de oração, né? Quem esteve aqui ontem? Graças a Deus. Abra a sua Bíblia, aonde nós começamos? Tiago, volte à carta de Tiago. Permanecemos ainda no primeiro capítulo, estaremos lendo o versículo 12 ao 15. Versículo 12 ao 15. Essa carta se assemelha muito ao Sermão do Monte. Então Tiago escreve ela mais em ordem de mandamentos. O verbo usado é um verbo imperativo no grego. Algumas pessoas acham que Tiago não tinha um grego fluente para ter escrito, porém ele pode ter usado um secretário ou alguém que entenda para poder escrever. Mas certo que nós estamos lendo hoje uma carta ela é um cristianismo prático. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Amém, irmão? Podeis assentar. Ontem nós falamos sobre os motivos das provações, e é importante você notar, o texto separa provação com tentação. O texto separa essas duas questões para que você não interprete olhando para a palavra de Deus como se provação e tentação fosse a mesma coisa. Não. Provação é exterior, tentação é interior, né? Provação é exterior, tentação é no nosso interior. E com isso nós chegamos até o versículo 8, que o homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, não recebe nada de Deus. Por quê? Porque ele não tem persistência no que quer e não sabe o que quer. Uma hora ele está na igreja, uma hora ele está no mundo, uma hora ele está crendo em Deus, outra hora ele não está crendo mais no Senhor. Nós paramos nesse texto. Então nós agora estamos no 12. E feliz é o homem que suporta com perseverança a provação. Nós explicamos isso ontem, que a provação, irmão, ela tem algum sentido. Tem pessoas que acham que a provação não tem benefício. A provação, ela tem um benefício em primeiro grau. Ela vem para mostrar a nossa insuficiência, aquilo que nós estamos incompleto e precisamos ser completo. E ela vem para revelar essa questão, para mostrar isso. Deus permite você ser provado. Ele não interfere quando você está sendo provado, até que você possa completar. Deus então permite isso para que você alcance um determinado padrão de vida, que precisa ser alcançado. Tiago agora escreve a carta, ele diz: olha, com perseverança suporta a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que amam. Olhe para mim, irmão. O texto diz assim, olha, seja feliz quando você está sendo provado, porque isso vai tornar você uma pessoa completa, ou seja, vai melhorar a sua vida. Você vai entender que existe uma área na sua vida que você precisa mudar ou aproximar de Deus. Irmão, olhe para mim, eu quero dizer para você uma questão. Vocês aí, eu quero que preste atenção aqui. Olha, que vocês entendam que é necessário que para eu alcançar a eternidade,
eu preciso alcançar, não é um padrão assim, que eu vou alcançar um padrão, não. Deus vai me guiar a alcançar um padrão espiritual. E para eu alcançar esse padrão completo, Tiago, ele coloca assim, que não esteja faltando alguma coisa, que seja uma pessoa que alcance um nível completo de vida. Para eu alcançar, leva tempo para fazer isso. Então, o trabalhar de Deus na nossa vida é segundo os propósitos que estão acontecendo no nosso dia a dia. Esses propósitos, irmão, que acontecem conosco, ele vem para nos ensinar, para melhorar a nossa vida. Eu não posso de maneira nenhuma julgar-me, que eu não posso passar por tribulação ou por sofrimento, que eu não posso ser provado, que eu não possa ser tentado, até porque a tentação, ela não está localizada no exterior, é no interior. Tanto provação como tentação, muitas vezes eu quero atribuir essa questão que Deus está fazendo isso comigo. Não, que o Satanás também está fazendo isso. Não, há muitas coisas na nossa vida que nós somos responsáveis. Então, esse texto aqui, ó, você receberá a coroa da vida depois de aprovado, não é antes. Mas hoje nós temos um bom número de cristãos que eles se sentem já pronto, no devido tempo, de cobrar ou de exigir de Deus um padrão de vida para a vida dele. Eu vejo pregadores experientes, homens já experimentados no reino, pregando coisas na internet, e crentes param para ouvir isso. Olhe para mim, irmão, não, mas Abraão foi rico e agora na minha vez eu sou pobre. Não, eu não sou pobre, irmão. Eu simplesmente estou vivendo no padrão de vida que Deus tem me dado ele até mim. Não, mas Abraão foi rico, então eu tenho que ser rico. Não, mas Davi foi rei, então eu tenho que reinar também? Isso quer dizer que se houve qualquer uma pessoa, Salomão foi o homem mais rico da terra, pronto, agora eu tenho que ser o homem mais rico da terra porque Salomão foi. Não, não é isso. Tem pessoas exigindo um padrão de vida, que Deus dê a ele um padrão de vida. Não, Deus nos leva a ser completo dia após dia, e para ser completo, para ser aprovado, e depois de aprovado, sim, aí sim, porque nós não somos espiritualmente completos, falta muito para alcançar um padrão de vida perfeito diante de Deus, e só Deus sabe o que pode ser feito em nossa vida, só Deus nos conhece, só Deus nos conhece. Existem pessoas que entendem a vida espiritual com facilidade, e por isso aceitam mudanças com facilidade. Existem pessoas que não entendem, e por isso resistem, e a resistência torna ainda um caminho mais difícil, mais pesado, para ele alcançar, ser completo. Aí Tiago diz assim, se você não está sabendo lidar com partes da sua vida, olhe para mim, irmão, existem momentos na vida que você responde a certas questões na sua vida, você responde como se você não fosse cristão. Eu vou colocar uma coisa bem simples, irmão. Quantas pessoas que aprendeu a xingar, irmão? Palavrões, tanto obscena como palavrão imoral, quanto palavrões de maldição, vou colocar assim, maldição que é o mal no dizer. Quantas pessoas que é viciado em falar? Quantas pessoas que é viciado em murmuração? Tudo para ele tem que murmurar um pouquinho, não serve para ele. Tem pessoas que furam o pneu da bicicleta, ele murmura porque furou o pneu como se a bicicleta fosse eterna, a bicicleta não ia furar o pneu nunca. Esse padrão de vida precisa ser mudado. Aí como que muda isso? Isso muda o seguinte, quando eu reconheço que eu preciso de ajuda, e vou clamar por sabedoria, para que Deus me ensine a lidar com essa parte da minha vida. E nós paramos aonde Deus diz o seguinte, Deus dá a todos, e não lance em rosto. Amém, irmão? Agora aqui, depois de aprovado, você recebe a coroa da vida. Versículo 13, põe o 13 aí, meu filho. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta.
Primeiro, não há nenhum mal em Deus. Segundo, nenhum mal tenta a Deus, porque não tem como isso. Então Deus jamais Deus vai tentar alguém. Está vendo o que está dizendo? Tem pessoas que falam, Deus está provando-me, tentando. Não, irmão, isso não existe. Deixa eu explicar melhor para você. A vida segue, e no seguir da vida somos provados. A vida traz provação, e Deus trabalha em nossa vida nas provações. Não é que Deus escolha, não, eu levantei hoje pela manhã e Deus lá na sua eternidade determinou que hoje seria o dia da minha miséria. Não, não é isso, irmão. A vida é normal, e dentro da normalidade da vida, Deus trabalha-nos. Por exemplo, existem pessoas que agora à tarde teve que ser internada em hospital. Existem pessoas que hoje pegou dengue e está convivendo com ela e vai passar por ela. Normal, a vida vai seguir, mas diante disso, é aqui que nós mostramos o nosso cristianismo. É isso que Tiago está querendo trazer. Olha, é aqui que Tiago mostra, diante dessas questões, com o nosso comportamento, vai mostrar o nosso cristianismo. O nosso cristianismo vai nascer nisso aqui. Então Deus jamais vai usar, Deus vai usar o mal, mas mesmo que você falar que Deus vai usar o diabo para tentar você. Não, Deus agora resolveu pegar uma prostituta e levar lá na minha casa para eu pecar. Deus não faz isso. Deus não faz isso. Eu não posso culpar a Deus e nem o diabo por uma coisa. Versículo 12, meu filho. Não, 14, eu fiz para voltar. Mas cada um é tentado, olha, mas cada um é tentado, quando atraído, engodado pela sua própria concupiscência. Vamos mudar essa palavra engodo, que você não vai entender isso aí. Vamos coloca outra tradução, ARC aí, deixa eu ver se muda a palavra engodo. Você sabe trocar a tradução? Troca para mim. Cobiça, atrai e seduz, é essa aí, deixa aí. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, desejo, vontade. Olha para mim, irmão. Desejo não é pecado. Mas a forma que lidamos com os desejos se torna pecado. Desejo não é pecado. Por exemplo, é exatamente o desejo que me faz viver. Desejo de comer. Se eu parar de comer, eu vou morrer. Então, o desejo de alimentar é que mantém o meu corpo. Então, Deus não tira os nossos desejos. Domina. Entendeu? Domina. Deus não tira. É a mesma coisa de um jovem ajoelhar e falar, Senhor, tira-me o desejo do sexo. Aí Deus fala, se eu tirar, depois como é que você casa, o troço? Você vai ter que casar, eu vou ter que deixar o desejo do sexo em você. Aí Paulo fala, domina-te. Desejo não é pecado, hein? O que eu passo além do desejo é pecado. Você quer ver? Eu tenho sede, normal. Eu bebo água demais, é normal, irmão? Não, eu tenho que beber 3 litros de água por dia. Tem gente que bebe 2,5, tem gente que bebe um pouco mais de 3, pelo tamanho, pelo peso, pela largura do tanque, bebe um pouco mais de água, normal. Mas 5 litros, bebe, irmão? Não, 6 litros de água. Não, o cara vai beber 10 litros de água. Isso não é normal, está vendo? Eu tenho o desejo de tomar água, mas não o desejo de me estourar-me. Eu tenho o desejo de comer, mas eu não tenho o desejo de glutonar. Glutonaria é saber que não estar com fome e continuar comendo. Já passou a fome. E eu gosto de falar para meus filhos o seguinte: as pessoas têm que comer para viver. Tem gente que come para morrer. E comer para morrer é pecado. Amém, irmão? Amém? Tem um rapaz na internet que come 4 quilos de comida. E o pior é que o camarada tem um tanque pequenininho, rapaz. Mas come 4 quilos.
Como, irmão? Não sei. Para mim, isso é fora do normal. Então, desejo não é pecado, irmão. Nenhum desejo é pecado. Pecado é o que eu faço com ele. Então, o desejo do sexo desenfreado é pecado. O desejo do sexo pautado dentro da palavra é normal, dentro do casamento. Ele é normal. Se um dia o seu acabar, você vai ter que fazer tratamento. Já é anormal. Está vendo como é que é a questão? Então, olha, quando a pessoa é tentada pela sua própria, o diabo sabe que tem desejo, irmão. Ele pode fazer você... Não, pronto, o camarada almoçou em casa e ele sai na rua, encontra o demônio na rua com uma lasanha. Acabou de almoçar e o diabo oferece para ele uma lasanha, bem feita. O diabo não faz isso, né? Mas ele pode usar alguém para fazer isso? Pode, ué. Mas ele pode empurrar a lasanha dentro da sua boca? Não, ué. Mas você pode pegar a lasanha? Pode, ué. Então o desejo é nosso. Por isso o pecado se torna nosso, ué. Porque o diabo não pode empurrar a pizza do Valdo na sua boca, mas pode oferecer, né? Agora o camarada já jantou, já tomou água, já tomou um pouquinho de suco, né, Emily? E de repente resolve comer mais um pouco de arroz. Ué, irmão, peraí, já jantou, ué. Isso é pecado. É isso que é pecado. Então, a nossa cobiça, o nosso desejo desenfreado, presta atenção que eu vou explicar para você, tentado pela sua própria cobiça ou desejo, quando esta é atraído, o atrai, quando esta o que é atrair, irmão? Chamar a atenção. Fazer o quê? Chamar a atenção. Camarada, o diabo nunca faz você adulterar. Prostituir, ele não leva você para prostituir. Ele chama, ele atrai você. Como? Ele usa a questão certa para atrair. Ele pode atrair você. O que é atrair? Chamar a atenção, irmão. Chamar a atenção. Você quer ver uma coisa que chama a atenção? Olha para mim, irmão. Só para você entender que agora nós já vai começar a orar. Não dá para explicar muita coisa. Mulher andando no shopping. Pensa um negócio desse, irmão. Aquele tanto de vitrine. Os vestidos, sapatos, calçadas, as sandálias. Passa em frente o Boticário, a Natura, né? Aí vai passando em frente a Apolo, né? Aquele tanto de vitrine, aquilo ali chama atração. Ó. Tem alguém que pega você na porta e joga lá dentro da loja? Não, só coloca o prato e diz: vem que é barato, vem, promoção e para mocinha, vem. E a mulher entra. O que é seduzir? É enganar, irmão. Aquilo que parece bonito e depois você... Camarada foi na festa, comeu demais, era muito bonito. Quando chega em casa passa mal, ele descobre que foi enganado. Não era aquela comida toda que ele achava que era bonita. Aí se você chegar naquela hora e falar com ele, come de novo, ele, não quero não. Atraído pelos nossos desejos, o diabo seduz, mas não faz pecar. Somos enganados. A palavra engodo entra nessa palavra seduz aí, ó. Enganados pelos nossos desejos. Já estou de barriga cheia, mas quero comer mais. Enganado pelo desejo. Eu já tenho a minha esposa, mas estou olhando para outra, enganado pelos próprios desejos. Amém, irmão? Versículo 15. Eu ia terminar o capítulo 1, mas não vai dar. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz depois que o seu desejo fica gestante, dá luz.
Quando a pessoa deseja algo demais, ele vai atrás. Ele vai atrás. Ele quer. Ele busca aquilo. Ele quer trazer aquilo para si. Aí é que é o pecado. Ó. Aí quando o pecado cresce, ele já produz, olha, ele é gerado. Gerar é quando ele cresce, gerar, ele produz a morte. Olha lá escrito lá, ó, depois de consumado, gerar. Olha para mim, irmão. Tudo tem o seu caminho percorrido. Ninguém cai da fé ou peca porque porque o diabo levou. O diabo me enganou. Não, o diabo não te enganou. Ele só mostrou para você e você foi seduzido pela sua cobiça e seguiu o caminho do pecado. E depois de concebido, deu luz ao pecado. O pecado, olha, depois de seduzido, a cobiça, o desejo, dá luz ao pecado, nasce o pecado, e depois do pecado gerado, nasce a morte. Amém, irmão? Amém? Pecado nos leva a 3 tipos de morte: morte espiritual, morte física e morte eterna. A primeira é morte espiritual. Depois dele gerado, ele mata a pessoa espiritualmente. Amém? Eu ia explicar mais um montão de coisa, mas o tempo não dá. Ficamos aqui. No mínimo eu te dei uma colher de chá para você depois chegar em casa e terminar o texto. Quem leu o livro de Tiago? Rapaz, lê esse livro lá, irmão. É só uns capítulozinhos pequenininho, rapidinho. Você lê em 15 minutos, você lê o livro todo. Leia ele, vai te ensinar muito. Vamos dobrar o joelho. 1 hora de oração. Se você não tem joelho para ficar 1 hora de joelho,